Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Vamos abrir as nossas Bíblias Vamos a abrir nuestras Biblias aqui no livro de Atos dos Apóstolos, aquí en el libro de Hechos de los, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vamos ler o versículo 29 a 32. Vamos a leer desde el versículo 29 al 32. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Colossenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos 1 a 3. Versículos 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. He visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Cristo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ainda Colossenses capítulo 4, versículos 15 y 16. También Colosenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Pai, em nome de Jesus. Padre, en el nombre de Jesús, Mais uma vez, Senhor, encomendamos as tuas mãos este tempo da tua palavra. una vez más encomendamos a ti este tiempo de tu palabra. Senhor, nós pedimos que tu possas trazer a unção e a graça do teu Espírito sobre nós. Señor, te pedimos que puedas traer la unción y la gracia de tu Espíritu sobre nosotros. Mais uma vez, Senhor, nós possamos desfrutar da tua doce presença, da tua palavra. Que una vez más podamos disfrutar de tu dulce presencia en tu palabra. Fala aos nossos corações. Habla a nuestros corazones. Revela-te a nós. Revélate a nosotros. Nós clamamos a ti, Clamamos a ti no poder do nome de Jesus. en el poder del nombre de Jesús. Amén. Pois bem, meus amados em Cristo, Pues bien, mis amados en Cristo, após lermos estes textos, después de leer estos textos, eu quero compartilhar algo sobre duas igrejas. quisiera compartir algo sobre 2 iglesias. A igreja de Éfeso e a igreja de Filadélfia. La iglesia de Éfeso y la iglesia de Filadelfia. Eu creio que todos nós concordamos que aquilo que Paulo ministrou à igreja de Éfeso Creo que todos nosotros concordamos que aquello que Pablo ministró a la iglesia en Éfeso talvez tenha sido uma das experiências mais profundas do seu ministério. tal vez hayan sido una de las experiencias más profundas de su ministerio. Aqui nos textos que lemos em Atos 20, Aquí en los textos que leímos en Hechos 20, Paulo diz que ele, durante 3 anos, dia e noite, Pablo dice que durante 3 años, día y noche, ele compartilhou com aqueles irmãos sobre as profundezas de Deus, él compartió con aquellos hermanos sobre las profundidades de Dios, as profundezas do Evangelho, las profundidades del Evangelio, as insondáveis riquezas de Cristo. las insondables riquezas de Cristo. Acredito que não houve nenhuma das comunidades cristãs daquele tempo Creo que no hubo ninguna de las comunidades cristianas de aquel tiempo que tenha recebido uma profundidade de revelação como a igreja de Éfeso. que hayan recibido una profundidad de revelación como la iglesia en Éfeso. Quando lemos a carta que Paulo escreveu aos Éfesos, Cuando leemos la carta que Pablo escribió a los Éfesos,
Nós concordamos perfeitamente. Concordamos perfectamente. Ali está a mais extraordinária revelação acerca do caráter da igreja. Ahí está la más extraordinaria revelación sobre el carácter de la iglesia. Aquilo que é a igreja segundo o eterno propósito de Deus. Aquello que es la iglesia según el eterno propósito de Dios. Até hoje nada foi escrito que se assemelhe à Epístola aos Efésios. Hasta ahora nada ha sido escrito que se semeje a la epístola de Pablo a los Efesios. Porém, No obstante, quando nós chegamos ao capítulo 2 do livro de Apocalipse, cuando llegamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, nós encontramos uma advertência a esta igreja. encontramos una advertencia a esta iglesia. A igreja de Éfeso não era mais a mesma. La iglesia en Éfeso ya no era la misma. Muito daquilo que era a vida, Mucho de aquello que era la vida, da doutrina, la doctrina, da comunhão, de la comunión, da mesa do de Senhor, la mesa del Señor, da oração congregacional, de la oración congregacional, já havia se perdido. ya se había perdido. A igreja de Éfeso, La iglesia en Éfeso, embora fosse uma igreja tão autêntica no trabalho, aunque fuese una iglesia tan auténtica en su trabajo, no seu labor, en su labor, era uma igreja que perseverava era una iglesia que perseveraba nas suas obras, en sus obras, uma igreja que não suportava os falsos obreiros. una iglesia que no soportaba a los falsos obreros. Ela colocava à prova aqueles que se autodeclaravam apóstolos e não eram. Ella ponía a prueba a aquellos que se declaraban autoapóstoles y no lo Era uma eran. igreja que tinha um zelo pelo nome do Senhor. Era una iglesia que tenía un celo por el nombre del Señor. Mas irmãos e irmãs, Pero hermanos y hermanas, observe Apocalipse capítulo 2. observe Apocalipsis capítulo 2. Quando você chega nos versículos 4 e 5, Cuando llegamos a los capítulos 4 y 5, versículos 4 e 5, versículos 4 y 5, o Senhor diz para essa igreja: el Señor dice a esta iglesia: tenho, porém, contra ti. pero tengo contra ti. Aqui há algo muito sério. Aquí hay algo muy serio, Eu hermanos. creio que se o Senhor vem até nós Creo que si el Señor viniese hasta nosotros e Ele sonda a nossa vida de igreja, y Él examina nuestra vida de iglesia, creio que Ele não deve ter nada contra nós. creo que Él no debería tener nada contra nosotros. Porque se o Senhor encontra algo em nós Porque si el Señor encuentra algo en nosotros o contraria, que esté contrario a Él, com absoluta segurança, con absoluta eu seguridad, digo a vocês, yo le digo a o ustedes, Senhor nos reprovará. el Señor nos reprobaría. Não importa o nosso trabalho, No importa nuestro trabajo, não importa o nosso zelo pelo nome do Senhor, no importa nuestro celo por el nombre del Señor, pela doutrina. por la doctrina. O Senhor vai mostrar algo para a igreja de Éfeso, El Señor le va a mostrar algo a la iglesia en que é Éfeso, algo que se estende a todas as igrejas, que es algo que se extiende a todas las iglesias em todos os tempos. y en todos los O tiempos. Senhor diz para aquela igreja: El Señor dijo a aquella iglesia: tenho, porém, contra ti pero tengo contra ti que deixastes o teu primeiro amor. que dejaste tu primer amor. Aqui está a grande chave para nós entendermos esta exortação. Aquí está la gran llave para que podamos entender esta gran exhortación. O que o Senhor está querendo dizer a nós? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir a nosotros? Que o princípio básico de todo serviço, Que el principio básico de todo servicio, de todo relacionamento, de todo é o relacionamiento, amor, es el amor, é a devoção. es la devoción. O que foi que a igreja de Éfeso perdeu? ¿Qué es lo que qué fue lo que la iglesia en Éfeso perdió? Perdeu a devoção. Perdió la devoción. Irmãos, isso é muito grave. Hermanos, esto es muy grave, Porque o inimigo das nossas almas, porque el enemigo de nuestras almas, ele trabalha com todas as suas sutilezas, él trabaja con todas sus suas sutilezas, artimanhas, sus artimañas, para roubar o nosso chamamento, para robar nuestro llamamiento, para impedir a nossa vocação celestial, para impedir nuestra vocación para celestial, macular a nossa identidade espiritual. para manchar nuestra identidad espiritual. É importante que todos nós saibamos disso. Es importante que todos sepamos esto. E aqui nós vemos algo muito grave. Y aquí vemos algo muy grave. A igreja de Éfeso, La iglesia en Éfeso, embora ela fosse forte em muitos aspectos da vida prática, aunque fuese fuerte en muchos aspectos de la vida práctica, ela era fraca em um ponto fundamental. era débil en un punto fundamental. Qual ponto? ¿Cuál punto? O relacionamento com o Senhor. Relacionamiento con el O Señor. Senhor diz para essa igreja: El Señor le dijo a esta iglesia: tenho, porém, contra ti, pero tengo contra que ti, deixaste. que has A dejado. palavra deixaste aqui La palabra dejaste aquí tem
A tradução tiene la de traducción desprezo, de un desprecio, de colocar algo fundamental numa posição secundária, de poner algo fundamental en una posición secundaria, de não dar a estrita atenção. de no poner o darle la estricta atención. O Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso: El Señor le está diciendo a la iglesia en Éfeso: deixaste o melhor do teu amor, dejaste lo mejor de tu o amor. melhor do amor que aquela igreja tinha, Lo mejor del amor que aquella iglesia era tenía o que ela devotava ao Senhor. era aquello que la iglesia devotaba al Isso Señor. se perdeu. Y eso se perdió. É a mesma ilustração que nós temos de Jesus em Betânia. Es la misma ilustración que tenemos de Jesús en Betania. Quando nosso Senhor chega em Betânia, Cuando nuestro Señor Jesús llega en em Betania, Lucas capítulo 10, en Lucas capítulo 10, diz que Marta o recebe em sua casa. dice que Marta lo recibió en su casa. E Marta se preocupou em fazer coisas para o Senhor. Y Marta se preocupó en hacer cosas para el Señor. Ela se preocupou em fazer o melhor para o Senhor. Ella se preocupó en hacer lo mejor para el Señor. Porém, a Bíblia diz que Maria, ela quedou-se aos pés do Senhor. Pero la Biblia nos dice que María se quedó a los pies del Señor. Observe aqui, irmãos. Observen aquí, hermanos. Marta ficou profundamente incomodada. Marta quedó profundamente Ela incómoda. se sentiu servindo sozinha. Ella se sintió sirviendo sola. E ela disse: Senhor, não te importas que eu fique aqui servindo sozinha? Y ella le dijo al Señor: Señor, ¿no te importa que esté aquí sirviendo sola? Enquanto Maria fique aí aos teus pés. Mientras que María está a tus pies. O Senhor diz: El Señor dijo: Marta, Marta. Marta, Marta. Segundo o texto original está assim: Según el texto original dice así: tu estás estressada e mentalmente perturbada. tú estás estresada y mentalmente perturbada. Maria María escolheu a melhor parte. escogió la mejor A parte. parte que ela escolheu, Y la parte que ella escogió, ninguém poderá tirar. nadie se la podrá quitar. Aqui o Senhor coloca um princípio muito importante. Aquí el Señor pone un principio muy O importante. princípio que o Senhor coloca El principio que el Señor pone é que es que a devoção é fundamental para todo o serviço. la devoción es fundamental para todo servicio. Não adianta fazermos qualquer serviço para o Senhor se não for na base da devoção. No nos conviene hacer cualquier servicio al Señor si la base no es la devoción. Isso é muito sério, irmãos. Y esto es muy serio, Se hermanos. nós não prestarmos atenção nisso, Si nosotros no ponemos atención a esto, nós vamos viver uma vida cristã extremamente superficial. vamos a vivir una vida cristiana extremadamente Uma superficial. igreja assim está fadada ao fracasso. Una iglesia así está destinada al fracaso. Cristãos assim, com certeza, fracassarão. Cristianos así, con mucha certeza, fracasarán. Hoje nós podemos desprezar a voz do Senhor, Hoy nosotros podemos disfrazar la voz del Señor, mas vai chegar um dia que o Senhor vai bater na porta da nossa face. pero llegará un día en que el Señor va a golpear la puerta, va a cerrar la puerta en nuestro rostro. Sabe por quê, irmãos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nós não recebemos o Senhor quando Ele nos visitou. Porque nosotros no recibimos al Señor cuando Él nos visitó. Em Lucas 19 diz assim, En Lucas 19 dice así: o Senhor dizendo para aqueles judeus: nuestro Señor diciendo a aquellos judíos: matarão os teus filhos, matarán a tus hijos, derrubarão os teus muros, derribarán tus muros, porque não conhecestes o tempo da minha visitação. porque no conociste el tiempo de mi visitación. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, hoje, hoy, nesses dias, en estos días, podemos ter tido uma profunda visitação do Senhor. podemos haber tenido una profunda visitación del Señor. Possivelmente muitos de nós Y posiblemente muchos de não nosotros tenhamos percebido isso. no hemos percibido eso. Uma visitação de amor, Una visitación de amor, uma visitação de um Deus que persiste em nos atrair para Ele. una visitación de un Dios que persiste en atraernos hacia Él. Um Deus que não tem desistido de nós. Un Dios que no ha desistido de nosotros. Um Deus que pacientemente tem esperado por nós. Un Dios que pacientemente ha esperado por nosotros. Quando você estuda o livro de Amós, Cuando estudiamos el libro de Amós, você descobre que aquela profecia de Amós era muito contundente. descubrimos que aquella profecía de Amós era muy contundente. Quando você consegue entender o coração do profeta, Cuando conseguimos entender el corazón del profeta, você chega à conclusão. llegamos a la conclusión: Por que o juízo chegou para Israel? ¿por qué es que el juicio llegó a Israel? Irmãos, é triste dizer, mas eu preciso falar algo para vocês. Hermano, es triste decirlo, pero necesito decirle algo a ustedes. Deus varreu o nome daquelas 10 tribos da história. Dios barrió con el nombre de aquellas 10 tribus de la historia. Eu não sei como alguns irmãos acreditam que um dia aquelas 10 tribos serão restauradas. Yo no sé cómo algunos hermanos creen que aquellas 10 tribos un día van a ser A restauradas, não ser que Deus pegue o pó da terra, a no ser que Dios
tome el polvo de la tierra, soprem nesse pó sople en ese polvo e crie novo Israel. y cree un nuevo Israel. Irmãos, aquelas tribos, Hermanos, aquellas tribus, preciso dizer isso para você, necesito decirles esto a isso está ustedes. na Bíblia, Eso está en la Biblia também está na história. y también está en la historia. Quando a Síria invadiu o reino do norte, Cuando Siria invadió el reino del norte, era constituído de 10 tribos. que era constituido de 10 tribus, No ano 722, en el año o 722, rei da Síria levou aquelas tribos para o cativeiro. el rey de Siria llevó a aquellas tribus al cautiverio E ali misturou aquelas tribos com todos os povos. y allí mezcló a aquellas tribus con todos los pueblos, Foi uma miscigenação, ¿no? uma mistura de raças. Sí, con una mezcla de razas. Então, o que aconteceu ali? Y entonces, ¿qué aconteció allí? Surgiram os samaritanos, Surgieron los uma samaritanos, mistura de judeus com outros povos. una mezcla de judíos con otros pueblos. O reino do sul El reino del sur era constituído de Judá e Benjamim. era constituido de Judá y É Benjamín. muito importante você saber Es isso. muy importante que usted sepa esto. O reino do sul foi levado para o cativeiro da Babilônia 100 anos depois. El reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia 100 años É después. importantíssimo saber Es isso. muy importante saber O eso. que nós temos de Israel hoje Lo que tenemos de Israel hoy está baseado na tribo de Judá e Benjamim. está basado en la tribu de Judá y Benjamín. Os outros judeus, Los otros judíos, conhecidos como sefardins, conocidos como sefardines e outros, y otros, são mesclados por outras nações. son mezclados con otras naciones. Temos que ter muito cuidado em interpretarmos certas profecias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al interpretar algunas Tem muitos profecías. irmãos colocando Israel à frente da igreja. Hay muchos hermanos que ponen Israel por sobre la É iglesia. só você pegar Israel e a igreja e estudar o livro de Apocalipse. Pero si usted pone Israel y la iglesia, y ahí solamente puede estudiar el libro de Aí Apocalipsis. você vai chegar à conclusão. Entonces usted va a llegar a la E conclusión você vai perceber que eu não estou falando de tolice. y usted va a percibir que yo no estoy hablando tonteras. Mas o que eu quero te dizer Pero lo que quiero é que decirles quando você estuda a história do Reino do Norte, es que cuando estudiamos la historia del reino del norte, todas as profecias que Deus ministrou por meio dos seus vasos, todas las profecías que Dios ministró a través de sus vasos, você vai descobrir que Deus esperou Israel e insistiu com Israel por 200 anos. usted va a ver que Dios insistió y esperó a Israel por 200 años. 200 anos. 200 años, Porque hermanos. Ele é um Deus paciente. Porque Él es un Dios Ele é paciente. um Deus de amor. Él es un Dios de amor. Ele faz suas visitações. Él hace sus Ele visitaciones. vem ao seu povo. Él viene a su Ele pueblo. mostra a sua face. Él muestra su Ele rostro. derrama a sua palavra. Él derrama su O palabra. Espírito está conosco. Su Espíritu está con Ele nosotros. batalha Él para batalla nos convencer para convencernos de pecado, da justiça, de justicia, do juízo. de E juicio. nós continuamos dando as costas. Nosotros continuamos dándole las espaldas. Então, irmãos, nós não seremos indesculpáveis. Entonces, hermanos, no seremos inexcusables, ¿no? ¿Sí? Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, quando nós formos reprovados, cuando fuésemos reprobados. meu irmão e minha irmã, Entonces, hermano y eu te hermana, peço em nome de Jesus, te pido en el nombre de Jesús, permita que o Espírito Santo toque no seu coração com essa palavra. permita que el Espíritu Santo toque su corazón con esta Que ele palabra, possa derrotar a indiferença. que Él pueda derrotar la Que ele indiferencia, possa gerar em você um homem e uma mulher quebrantado, que Él pueda generar en usted un hombre y una mujer quebrantados, sensível à voz do Senhor. sensible a la voz del Señor. Que esses dias Que estos días sejam um novo começo para você. sean un nuevo comienzo para usted. Veja o que o Senhor diz para a igreja de Éfeso. Mire lo que el Señor dice a la iglesia en Éfeso. Volta e lembra-te, pois, de onde caíste. Recuerda pues de dónde has caído. Isso é muito importante. Esto es muy importante, hermanos. Porque quando você examina a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, Porque cuando examinamos la carta a Éfeso en Apocalipsis 2, você vai ver que o Senhor destaca muitas virtudes daquela igreja. usted va a ver que el Señor destaca muchas virtudes de aquella iglesia. Mas olha o que o Senhor diz. Pero mire lo que el Señor dice. Lembra-te, pois, de onde caíste. Recuérdate pues de dónde has caído. Significa, irmãos, Significa, hermanos, mesmo caídos, que incluso caídos, moralmente, moralmente, espiritualmente caídos, espiritualmente caídos, nós ainda podemos fazer muitas obras para o Senhor. nosotros aún podemos hacer muchas obras para el Señor. Porém, o Senhor não estará glorificado nessas obras. No obstante, el Señor no estará glorificado en esas obras. O Senhor diz, lembra-te, pois, de onde caíste. El Señor dice, recuérdate pues de dónde has caído. Volta e arrepende-te. Vuélvete y arrepiéntete Pratica as primeiras obras. y practica las primeras Então, obras. irmãos, o que eram estas primeiras obras? Oh, hermanos, ¿qué son estas primeras obras? Nós só temos um registro na Bíblia que pode indicar estas primeiras obras. Tenemos un registro en la Biblia que puede indicar estas primeras obras. Atos 2:42. Hechos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Aqui nós temos as primeiras obras. Aquí tenemos las primeras obras. Talvez esta seja a descrição do que o Senhor está falando aqui para a igreja de Éfeso. Quizás esta sea la descripción de lo que el Señor está hablando aquí para la iglesia en Éfeso. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude. Oh, hermanos, que el Señor nos Se esses ayude. 4 fundamentos não forem evidentes entre nós, Si estos 4 fundamentos no fuesen evidentes entre nosotros, se não existe entre nós uma busca, uma obsessão por esses fundamentos, si no existe entre nosotros una búsqueda, una obsesión por estos que fundamentos, tipo de igreja nós somos, irmãos? ¿qué tipo de iglesia somos, Que hermanos? tipo de casa o Senhor vai encontrar? ¿Qué tipo de casa el Señor va a encontrar? Qual o santuário que Ele vai poder oferecer para o seu Espírito na eternidade? ¿Cuál es el santuario que Él va a ofrecer a su espíritu para la eternidad? Que noiva será esta que Ele entregará para o seu filho? ¿Qué novia será esta que Él entregará a su hijo? Meus irmãos e irmãs, Mis hermanos y reflita hermanas, sobre isso. reflexionen sobre esto. Nós estamos querendo viver um cristianismo sem a graça. Nosotros queremos vivir un cristianismo sin la gracia. Nós queremos viver um cristianismo à nossa maneira. Queremos vivir un cristianismo a nuestra manera. Deus não tem prazer nisso, Dios irmão. no tiene placer en esto, hermanos. Cada de nós possamos pagar o preço da devoção, Que cada uno de nosotros pueda pagar el precio de la um devoción, relacionamento profundo com o Senhor. de un relacionamiento profundo con el Que Señor. o Senhor possa restaurar em nós o lugar da devoção, Que el Señor pueda restaurar en nosotros el lugar de la o devoción. amor à palavra, Un amor hacia la palabra. o amor ao Senhor mesmo. Un amor hacia el Señor mismo. Que as nossas orações Que nuestras oraciones sejam uma comunhão com o Senhor. sean una comunión con el Que Señor. nós possamos orar, não é por nós, Si podemos orar, que no sea por nosotros. por Ele mesmo, Es por Él mismo. pelo prazer de estar com Ele. Por el placer de estar con Él. Você pode estar sofrendo, Usted puede estar sufriendo. pode estar passando por grandes tribulações. Puede estar pasando por grandes tribulaciones. Geralmente são as nossas tribulações que nos levam a orar. Y generalmente son nuestras tribulaciones las que nos llevan a orar. São as enfermidades que nos levam a orar. Son las enfermedades que nos llevan a orar. Irmão, sabe o que deveria nos levar a orar? Hermanos, ¿sabe lo que debería llevarnos a orar? Não os nossos problemas, No nuestros problemas, mas o Senhor mesmo. sino el Señor O mismo. prazer de estar com Ele. El placer de estar con Él. Que um dia nós possamos sentir vergonha Que un día podamos sentir vergüenza de orarmos de orar só porque nós temos necessidade. solo porque tenemos necesidades. Seria melhor nós aprendermos a orar porque nós temos Deus. Sería mejor orar porque Temos Deus. tenemos a Dios, Cristo. tenemos a Cristo, Temos o Espírito Santo. tenemos su Espíritu Por Santo, Ele mesmo. por Él mismo. Quando Daniel ora, no capítulo 9 do seu livro, Cuando Daniel ora en el capítulo 9 de su libro, ele vai pedir que o Senhor Él va a tire pe- o seu povo do cativeiro. Él va a pedir al Señor que le ayude en el cautiverio. Ele diz assim: Él dice así: faças isso haz esto por amor a ti mesmo. por amor a ti mismo. Oh, irmãos, Oh, hermanos, como o Senhor precisa nos ajustar. cómo el Señor necesita Como ajustarnos. nós precisamos mudar a nossa maneira de viver a vida cristã. Cómo necesitamos cambiar nuestra vida, cambiar la manera como vivimos la vida cristiana. Veja o que o Senhor diz para a igreja de Éfeso, amor. Miren lo que el Señor dice a la iglesia en Éfeso. Volta, Vuélvete, arrepende-te, arrepiéntete. senão Si no, virei a ti, vendré a ti removerei do teu lugar o teu candeeiro. y quitaré de tu lugar el candelero. Oh, irmãos, isso é sério. Hermanos, esto es serio. Se você estuda Apocalipse capítulo 1, Si usted estudia Apocalipsis capítulo 1, lá no versículo 20, allá en el versículo 20, quando João tem aquela visão dos 7 candeeiros, cuando Juan tiene aquella visión de los 7 candeleros, ele vai ver que aqueles candeeiros, él va a ver que aquellos candeleros, eles representavam a igreja. ellos representaban a la iglesia. Que coisa interessante, irmãos. Qué interesante, hermanos. Porque quando o Senhor está dizendo que vai remover o candeeiro, Porque cuando el Señor dice que va a remover el candelero, nós temos que prestar atenção nos detalles. debemos prestar atención a los O detalles. candeeiro, ele era de uma só peça. El candelero era de una sola pieza. Segundo os grandes estudiosos, ele pesava 33,5 kg. Según los estudiosos, pesaba 33 kilos y medio. Irmãos, observe detalhes aqui. Hermanos, observen los detalles aquí. Ele era feito de ouro batido. Él era hecho de oro batido. Então aqui nós temos algumas questões já importantes. Entonces tenemos aquí algunos asuntos importantes. Ouro fala da glória do caráter de Deus. El oro nos habla de la gloria del carácter de Dios. Aquela grande peça de 33 quilos nos fala da unidade do corpo de Cristo. Aquella gran pieza de 33 kilos nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Ele era feito de uma
obra batida, Este era hecho de una obra a martillazos, porque ele nos fala também do trabalho da cruz na constituição da igreja. porque nos habla también de la obra, del trabajo de la cruz en la iglesia. Então, quando o Senhor diz que vai remover o candeeiro, Entonces, cuando el Señor nos dice que va a remover el candelero, ele está dizendo que ele vai remover aquilo que é a identidade da igreja. Él nos dice que va a remover aquello que es la identidad de la iglesia. Ser uma igreja sem o candeeiro Ser una iglesia sin el é candelero perder a identidade celestial do caráter da igreja. es perder la identidad espiritual del carácter de la iglesia. Não precisamos dizer que não somos uma denominação. No necesitamos decir que no somos una denominación, O que determina o nosso caráter espiritual como igreja porque lo que determina nuestro carácter espiritual como é iglesia se somos um candeeiro. es si somos un candelero. Se temos perdido o candeeiro, Si hemos perdido el candelero, temos perdido a glória do caráter de Deus. hemos perdido la gloria del carácter de Dios. Nós temos perdido a unidade do Espírito. Hemos perdido la unidad del Espíritu. Nós temos perdido o trabalho da cruz. Hemos perdido el trabajo de la cruz. E o que resulta disso? Y lo que resulta de esto Uma vida espiritual deformada. es una vida espiritual deforme, Uma igreja deformada. una iglesia deformada, Cristãos que não amadurecem. cristianos que no maduran, Não crescem pelo trabalho da cruz. no crecen por el trabajo de la cruz, Refletem a glória do caráter de Deus. no reflejan la gloria del carácter de Dios. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que nessa visitação da palavra do Senhor Que en esta visitación de la palabra del Señor haja no nosso coração arda en nuestro corazón profundo arrependimento, hay en nuestro corazón un profundo uma arrepentimiento, profunda comoção. una profunda conmoción, Nós possamos pedir ao Senhor: que podamos pedir al Señor: não remova o teu candeeiro. no remuevas tu Não candelero, tire de nós a tua presença. no saque, no quite de nosotros tu Não presencia, passe de nós, Senhor. no pase de nosotros, Señor. Oh, irmãos, nós necessitamos disso. Oh, hermanos, necesitamos de esto, Nós precisamos dessa experiência. necesitamos de esta experiencia. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês. Otro punto que quisiera mostrarle a ustedes. Nós lemos também aqui na Epístola aos Colossenses Leímos también aquí la epístola a los Colosenses sobre a igreja de Laodicea. sobre la iglesia en la Odisea. Quando você abre Apocalipse capítulo 3, você vai ver a igreja de Laodicea. Cuando abrimos Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver la iglesia en la Odisea. O Senhor vai dizer que essa igreja era uma igreja morna. Y el Señor nos va a decir que esta iglesia era una iglesia tibia, Uma igreja que era caracterizada pela indiferença espiritual. una iglesia que era caracterizada por la indiferencia espiritual. Éfeso Éfeso era o desprezo do amor. era el desprecio del amor. Porém, Filadélfia, No obstante, Laodiceia, no obstante, la Odisea era a indiferença espiritual. era la indiferencia espiritual, Uma igreja morna. una iglesia tibia. Ela não era nem quente nem fria. Ella no era ni caliente ni fría, Uma igreja morna. una iglesia tibia. Uma igreja que podemos dizer que é caracterizada pela apostasia. Una iglesia que podemos decir estaba caracterizada por la apostasía. Irmãos, mas como foi que essa igreja chegou a esse nível? Hermanos, pero ¿cómo fue que esta iglesia llegó a ese nivel? Você se lembra que o Senhor disse que está a ponto de vomitá-la da sua boca? Usted recuerda que el Señor dice que está a punto de vomitarla de su boca. O Senhor diz que esta igreja estava ali causando náusea. El Señor dice que esta iglesia le estaba causando náuseas. Como foi que Laodicea chegou a esse ponto? ¿Cómo es que la Odisea llegó hasta este punto? Possivelmente, irmãos, nós não temos uma descrição da degradação espiritual de uma igreja como temos aqui. Posiblemente, hermano, no tenemos la descripción de la degradación de una iglesia como la que tenemos aquí. Essa igreja se sentia rica, Esta iglesia se sentía rica, abastada, eh, suprida de provisionada, suplida de todo. Não tinha falta de nada. Ella dice que no le faltaba nada. Imagine, isso está escrito, e de nada tenho falta. Imagina, eso está escrito, y de nada tengo Quer falta. dizer, ela não precisava nem do Senhor. Es decir, ella no necesitaba ni siquiera del Señor. Laodicea era uma igreja que se bastava. La iglesia era una iglesia que se bastaba a sí misma. Não sei se em espanhol tem essa expressão. Laodicea é uma igreja em si mesmada. La iglesia en la Odisea era una iglesia ensimismada. Sí. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, preste atenção nisso. pongan atención a esto. O que foi que aconteceu com essa igreja? ¿Qué es lo que aconteció con esta iglesia? Então, nós temos que estudar Colossenses. Entonces tenemos que estudiar Colosenses. Porque quando você estuda Colossenses, Porque cuando estudias Colosenses, você vai descobrir que essa carta foi escrita para a igreja de Laodiceia também. vamos a descubrir que esta carta también fue escrita a la iglesia de la Ela Odisea. não foi somente escrita para a igreja dos Colossenses, de Colossos, mas também para a igreja de Laodiceia. Esta carta no fue solamente escrita a la iglesia en Colosa, sino también a la iglesia en la Odisea.
Nós vemos no capítulo 2. Vemos en el capítulo Eu 2. gostaria de repetir a leitura com vocês. Me gustaría repetir la lectura con ustedes. Por favor, irmãos, vamos ao capítulo 2 da Epístola aos Colossenses. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Paulo diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho tendo por vós. Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros Pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto nunca mi rostro. Possivelmente Paulo não tenha visitado a igreja dos laudicenses, Posiblemente Pablo no haya visitado la iglesia en la Odisea. porém ele a amava muito. No obstante, él les amaba mucho. Paulo lutava pela igreja de Laodicea. Pablo luchaba por la iglesia en la Odisea. Essa palavra aqui, essa frase, grande luta, Esta frase aquí, sostengo una gran lucha, significa agonizar. significa agonizar. Paulo agonizava pela igreja de Laodicea. Pablo agonizaba por la iglesia en la Odisea. E por que ele fazia isso? ¿Y por qué él hacía esto? Para que o coração deles fossem confortados. Para que sean consolados sus corazones. Essa palavra consolado Esta palabra consolados vem de um termo grego que significa parakaleo. viene de un término griego que significa parakaleo. É um chamado profundo. Es un llamado profundo. É dessa palavra que nós temos a raiz de uma palavra muito importante para o Espírito Santo. Es de esta palabra que tenemos la raíz de una palabra muy importante para el Espíritu Santo. É uma referência à pessoa do Espírito Santo. Es una referencia a la persona del Espíritu Fala de Santo. amigo, Habla de un amigo, ajudador, un ayudador, confortador, un confortador, consolador, consolador, intercessor, intercesor, advogado. abogado. Tudo isso está na palavra paracleto. Todo eso está incluido en la palabra paracleto. A palavra parakaleo, ela também traz esse sentido. La palabra parakaleo también trae É sentido. o sentido de você trazer uma pessoa para junto de si e guardá-la. Es una palabra que trae un sentido de atraer a una persona hacia sí y hacia usted y guardarla. Então Paulo está dizendo aqui para os irmãos em Colossenses Entonces Pablo está diciendo aquí a los hermanos en Colosas que ele sofria uma grande luta que él sufría una gran lucha para que esses irmãos fossem guardados, para que esos hermanos fuesen para guardados, que eles fossem atraídos para o mais íntimo do seu coração. para que ellos fuesen atraídos a lo más íntimo de su corazón, Aí ele diz vinculados juntamente em amor. unidos en amor, E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, do entendimento, del de entendimiento, compreenderem plenamente o mistério de Deus, a fin de conocer el misterio de Dios, Cristo. Cristo. Então, qual era a batalha de Paulo? Entonces, ¿cuál era la batalla de Pablo? Para que os irmãos em Laodiceia pudessem conhecer o mistério de Deus, Cristo. Era para que los hermanos de la Odisea pudiesen conocer el misterio de Dios, Cristo. Irmãos, com certeza eles puderam conhecer. Hermanos, sin duda, ellos le conocieron. Com certeza a igreja de Laodicea pode conhecer a riqueza deste mistério. Hermanos, con seguridad la iglesia en la Odisea pudo conocer la riqueza de este misterio. Essa igreja foi profundamente consolada nessa verdade, Esta iglesia fue profundamente consolada en esta verdad, que o grande mistério de Deus havia se revelado. que el grande misterio de Dios se había revelado. Havia se revelado ali para a igreja de Laodicea. Se había revelado allí para la iglesia en la Odisea. Cristo, Cristo, esse grande mistério, este gran misterio, onde está contido todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria donde están escondidos toda la riqueza del conocimiento y la sabiduría de Deus. de Dios. Ali estava agora na igreja de Laodicea. Allí estaba ahora la iglesia en la Odisea. Imagine como eram os primeiros anos em Laodicea. Imaginen cómo eran los primeros años en la Odisea. Deveria ser uma igreja zelosa, Debería ser una iglesia celosa, fervorosa, uma fervorosa, igreja que amava o Senhor. una iglesia que amaba al Señor. Olha o exemplo lindo que nós temos aqui, irmãos. Miren el texto lindo que tenemos aquí, hermanos. Veja no capítulo 4, Miren el capítulo 4, versículo 15, versículo 15. quando Paulo está terminando a carta aos Colossenses. Cuando Pablo está terminando la carta a los Ele colosenses. diz: saudai os irmãos de Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Él dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Então você observa, irmãos,
que a igreja de Laodiceia era muito simples. Pues hermano, usted observa que la iglesia en Laodicea era muy simple. A igreja que vivia a simplicidade do evangelho, Era una iglesia que vivía en la simplicidad del a Evangelio, simplicidade do amor, do en la, sim- relacionamento. en la simplicidad del amor, de los relacionamientos. Aquela igreja que estava tomada pela revelação do grande mistério de Deus. Aquella iglesia que estaba tomada por la gran revelación del misterio de Dios. Veja o versículo 16. Ve el versículo 16. Uma vez lida esta epístola perante vós, Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses. así que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. E a dos Laodicenses seja lida igualmente perante vós. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Estão vendo, irmãos? ¿Están viendo, hermanos? O que aconteceu com Laodiceia? ¿Qué aconteció con la Odisea? Ela recebeu uma carta. Y él recibió una carta. Penso eu, irmãos, Yo pienso, hermanos, que essa carta não era menos inspirada como a carta à igreja dos Colossenses. pienso que esta carta no era menos inspirada que la carta a los colosenses. Se nós entendermos, Si nosotros entendemos, isso está claro dentro da teologia cristã, esto está claro dentro de la teología cristiana, que Éfeso, que Éfeso, como Colossenses, como como colosenses, Filipenses, como filipenses, essas cartas, esas cartas elas foram escritas no tempo da maturidade de Paulo. fueron escritas en el tiempo de la madurez de Pablo. Elas foram escritas na prisão. Fueron escritas en la prisión. Então, da mesma maneira que nós temos a profundidade do Senhor nessas cartas, Entonces, de la misma manera que tenemos la profundidad del Señor en estas cartas, podemos imaginar como seria a carta à igreja de Laodiceia. podemos imaginar cómo sería la carta a la iglesia en la Odisea. Você consegue entender, irmãos? ¿Usted consigue entender, O hermano? que aconteceu? ¿Qué es lo que aconteció? Essa carta não está na Bíblia. Esta carta no está en la Biblia. Por que não está na ¿Y Bíblia? por qué no está en la Biblia? Quando você lê Cuando usted lee Apocalipse capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3 você conhece a igreja de Laodiceia. y usted conoce la iglesia en la Odisea, Você percebe que essa igreja usted percibe que esta não iglesia, precisava de nada, que no necesitaba de nada, nem de ninguém. ni de nadie, Uma igreja orgulhosa, una iglesia orgullosa, indiferente. indiferente, Ela não se importou com essa carta. y a ella no le importó esta Essa carta. carta se perdeu. Esta carta se perdió. Imagine o quanto da riqueza do Senhor nós perdemos por não ter essa carta. Imagine cuánto de la riqueza del Señor perdemos por no tener esta carta. Se você já examinou alguma vez a carta aos Colossenses, Si usted ya examinó alguna vez la carta a los colosenses, você sabe que a carta aos Colossenses usted sabe que la carta a los é colosenses uma continuidade da carta aos Efésios. es una continuidad de la carta a los efesios. Dos 155 versículos que tem a Epístola aos Efésios, De los 155 versículos que tiene la epístola de Pablo a los efesios, 75 deles, mesmo que de maneira condensada, 75 de ellos, aunque de una manera condensada, estão na Epístola aos Colossenses. están en la epístola a los colosenses. Agora você imagina, irmãos, Ahora usted imagina, hermano, que a carta aos Laodicenses que la carta a los laodicenses possivelmente fosse uma continuidade dessa revelação. posiblemente sea una continuidad de esta revelación. Porque a grande ênfase de Éfeso Porque el gran énfasis de Éfeso é que a igreja é o corpo de Cristo. es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. E a grande ênfase de Colossenses Y el gran énfasis de é Colosenses que Cristo é o cabeça da igreja. es que Cristo es la cabeza de la iglesia. E qual é a continuidade disso? ¿Y cuál es la continuidad de esto? Nós não sabemos. Nosotros no sabemos. Por que não sabemos? ¿Y por qué no sabemos? Porque Laodiceia perdeu a carta. Porque la Odisea perdió la carta. Essa carta não está aqui. Esta carta no está aquí. Sabe qual é a resposta do Senhor? ¿Sabe cuál es la respuesta del Señor para esta iglesia? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Yo estoy a punto de vomitarte de mi boca. Sabe por quê, irmãos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque ela foi reprovada. Porque ella fue reprobada. O Senhor está falando a nós também. El Señor está hablando a nosotros también. Quantas vezes Ele está falando e nós estamos dando as costas? ¿Cuántas veces Él está hablando y nosotros le estamos dando las espaldas? Somos indiferentes. Não queremos abraçar o falar do Senhor. No queremos abrazar el hablar del Señor. Achamos que está tudo bem. Creemos que está todo bien. Está tudo bem mesmo, irmãos. ¿Está todo bien, Está tudo hermanos? bem com a sua vida. ¿Está todo bien con su vida? Então eu vou te perguntar. Entonces te voy a preguntar, Qual foi a última vez que você levou alguém ao Senhor? ¿cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien al Qual foi Señor? a última vez que você pregou a palavra para o perdido? ¿Cuándo fue la última vez que tú predicaste la palabra a un perdido? Você não percebe que você perdeu a compaixão do Senhor no teu coração? ¿No percibes que perdiste la compasión del Señor en tu corazón? Você não está dando para as pessoas a oportunidade delas dizerem não. Usted no está dando la oportunidad a las personas de recibir al Señor, no. Nós
Temos perdido a compaixão. Hemos perdido la compasión. Nós somos cristãos apenas de aparência. Somos cristianos solo de apariencias. Nós precisamos de socorro do Senhor. Hermanos, necesitamos un socorro del Señor. Precisamos da ajuda do Senhor. Necesitamos de la ayuda del Señor. E se você vê duas igrejas, Porque usted aquí ve dos iglesias, Éfeso e Laodiceia, Éfesos y la Odisea. igrejas que tinham tanto conteúdo do Senhor, Iglesias que tenían tanto contenido del tanta Señor, vida do Senhor, tanta vida del Señor, tanta revelação do Senhor. tanta revelación del Señor. E agora? Y ahora, Eu tive a oportunidade de ir à cidade de Éfeso, tuve la oportunidad de ir a la ciudad de com um Éfeso grupo de estudiosos chineses. con un grupo de estudiosos chinos. E quando eu estive ali, eu tive uma profunda comoção dentro de mim, Y cuando estuve allí tuve una profunda conmoción dentro de mí, porque eu me lembrava desta carta. porque yo me acordaba de esta carta. E ali não se encontrava mais a igreja as ruínas de Laodiceia. Y allí ya no estaba en las ruinas de la Odisea. Meus irmãos e irmãs, Mis hermanos y que hermanas, triste é isso. qué triste es esto, Você vê que tudo se perdeu. ver que todo se perdió. Tudo agora se tornou pó, cinza e ruínas. Todo ahora se volvió polvo, cenizas y ruinas. O testemunho do Senhor não está ali mais. El testimonio del Señor ya no estaba allí. Que tragédia. Qué tragedia, hermanos. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Que esta visitação do Senhor na sua palavra Que esta visitación del Señor por su palabra possa ser profundamente significativa para cada um de nós. pueda ser profundamente significativa a cada uno de nosotros. Irmãos, o Senhor sempre quer recomeçar conosco. Hermanos, el Señor siempre quiere Ele é recomenzar um con Deus de nosotros. restauração. Él es un Dios de restauración. Houve uma rebelião no céu. Una rebelión en los cielos. Isso teve impacto na terra. Y eso tuvo un impacto en la A tierra. terra se tornou sem forma e vazia. La tierra se volvió sin forma y vacía. Lá em Isaías 45, versículo 18 diz: Ahí en Isaías 45, versículo 18 Deus dice: não criou a terra para ser um caos. Dios no creó la tierra para hacer un caos. A palavra traduzida ali é: Deus não criou a terra para ser vazia. La palabra traducida ahí es que Dios no creó la tierra para que fuese vacía. No hebraico é tohum. En el hebraico es torum, caos. Quando você lê Gênesis capítulo 1, Cuando leemos Génesis capítulo 1, a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. la tierra se volvió vacía y sin forma. Então aqui novamente tem a palavra tohum. Entonces nuevamente aquí la palabra torum. E Isaías vai corrigir esse pensamento. E Isaías va a corregir esse pensamiento. Deus não criou um caos. Dios no creó un caos. A terra se tornou um caos. La tierra se volvió un caos. Por quê, irmãos? ¿Y por qué, hermanos? Porque houve uma rebelião nos céus. Porque una rebelión en los Teve cielos impacto na que terra. tuvo impacto en la tierra. Mas o que Deus fez? Pero ¿qué es lo que Dios O hizo? Espírito de Deus se movia sobre a face das El águas. Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tudo estava pronto. Entonces todo estaba listo. Aí agora o Espírito vem e pousa sobre a face das águas. Entonces ahora el Espíritu Santo vino y posó sobre la faz de las aguas. A palavra pousou ali La palabra posó ahí é um termo hebraico es un término hebraico para descrever uma galinha que choca ovos. para describir una gallina que se pone sobre sus huevos. Então observe bem, irmãos. Entonces observe bien, O hermanos. Espírito da vida estava ali. El Espíritu de... A vida estava ali. O Espírito da vida estava ali. El Espíritu de vida estaba allí. Então Deus disse: Entonces Dios dijo, haja luz. haya luz. Aí Deus começa tudo de novo. Y ahí Dios comienza todo de nuevo. Aí, irmãos, o que é que nós temos? Ahí entonces, hermanos, tenemos A terra perfeita. una tierra perfecta. Tudo perfeito. Todo O perfecto. homem segundo a imagem de Deus. El hombre según la imagen de Dios. Ali estava tudo perfeito. Allí estaba todo perfecto. Mas veio a serpente. Pero vino la serpiente Enganou a Eva. y engañó a E Eva. a terra começa agora a sofrer caos. Y la tierra ahora comenzó a sufrir caos. Parece que Deus desistiu de tudo. Pareciera que Dios desistió de todo. Deus não desistiu, irmão. Dios no desistió, Aí hermanos. você vai ver os patriarcas. Ahí entonces va a ver los patriarcas, uno por Você uno. vai ver Abel. Va a Abel, Você vai ver Enos. Enoc, Você vai ver Enoque. Enoc. Depois você vai ver o Abraão. Después vas a ver a Abraham. Cada um desses homens Cada uno de estos hombres são recomeços de Deus. son recomienzos de Se Dios. você estudar excluindo Enos, Si usted estudia, de Gênesis excluindo Enos, si usted estudia el libro de Génesis, incluyendo Enos, são 7 patriarcas. son 7 O que patriarcas. significa, irmãos? ¿Qué significa, hermanos? 7 recomeços de Deus. 7 recomienzos de Dios. Aí depois a nação de Israel entra no período de 430 anos. Ahí entonces la nación de Israel después entra en un periodo de 430 Aí años. no Egito, Ahí en Egipto. parecia que não havia mais caminho. Parecía que no había más camino. Mas Deus vem novamente para recomeçar. Pero Dios viene nuevamente para Ele recomenzar. encontra Moisés. Él encuentra a Moisés. Você vê, irmão, sempre ele está recomeçando uma
a história do seu povo. Usted ve, hermano, Él siempre está recomenzando la historia de su pueblo. Aí quando você tem Malaquias, Y ahí entonces cuando tenemos Malaquías, o último dos profetas, el último de los profetas, você tem toda aquela história do livro de Neemias. usted tiene toda aquella historia del libro de Nehemías, A nação de Jerusalém restaurada. la nación de Jerusalén restaurada, Toda a cidade de Jerusalém restaurada. toda la ciudad de Jerusalén restaurada. Aí você tem um espaço de vários e vários séculos. Ahí tiene entonces un espacio de varios y varios siglos. Talvez você pense, e aí? Quizá usted piense, y allí terminó. Não, irmãos. No, hermanos, Aí tem o maior dos recomeços de Deus. ahí tienes el mayor de los recomienzos de O Dios. que acontece, irmãos? ¿Qué es lo que acontece? O Filho de Deus encarna e vem para. El Hijo de Dios encarna y viene a la tierra. Deus já começa tudo de novo. Y Dios recomienza todo de nuevo. Agora Ele vai cumprir todas as profecias do Velho Testamento. Ahora Él va a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento en su Hijo. Aí, irmãos, o nosso Senhor Jesus é levado à morte. Ahí entonces nuestro Señor Jesús es llevado a la muerte. Tudo acabou? ¿Todo acabó? Não. Não. Deus o ressuscitou. Dios le resucitó. Então Ele sempre está começando e recomeçando. Entonces Él siempre está comenzando y recomenzando. Nós falhamos e falhamos, mas Ele sempre está recomeçando conosco. Nosotros fallamos y fallamos, pero Él siempre está recomenzando con nosotros. Mas nós não podemos perder as suas visitações. Pero nosotros no podemos perder sus visitaciones. Porque um dia Israel perdeu as visitações de Deus. Porque un día Israel perdió las visitaciones del Señor. Em 200 anos, En 200 años, Deus já começou várias vezes. Dios recomenzó varias veces. Visitou várias vezes. Le visitó varias veces. Enviou vários profetas. Y envió varios profetas. O que aconteceu? ¿Y qué es lo que aconteció? Israel nunca reconheceu o tempo da visitação de Deus. Y Israel nunca conoció el tiempo de su visitación. Aquela palavra de vida Aquella palabra de foi vida enviada pelos profetas fue enviada por los se profetas, tornou uma palavra da justiça se volvió una palabra de para justicia condenar Israel. para condenar a Então, Israel. irmãos, hoje é a porta da graça. que Oh, está. hermanos, hoy la puerta de la gracia que está abierta. Hoje o Senhor está vindo até nós. Hoy el Señor está viniendo hasta nosotros. Hoje Ele está, a porta está aberta. Hoy la puerta está abierta. Então não vamos endurecer o nosso coração. Entonces no vamos a endurecer nuestro Em corazón. nossa vida pessoal, Que nuestra vida em personal, nossa vida congregacional, en nuestra vida o congregacional, Senhor possa fazer uma obra grandiosa, el Señor puede hacer una obra grandiosa, uma obra de renovo, una obra de uma renuevo, obra de restauração. una obra de Que restauración. nós sejamos o testemunho adequado do Senhor na cidade onde nós Que estamos. nosotros seamos el testimonio adecuado del Señor en la ciudad donde estamos. Que ali na expressão da igreja onde nós nos reunimos, Que allí en la expresión de la iglesia donde nosotros nos reunimos haja vida, haya vida, haja uma porta celestial aberta, hay una puerta celestial abierta, haja um movimento celestial entre nós. hay un movimiento celestial entre Nossos nosotros, irmãos e irmãs, los hermanos y hermanas. que o Senhor nos abençoe. Que el Señor les bendiga con esta palabra. Amém. Amén. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Señor, despiértanos con tu espíritu. Señor, irrumpe con tu luz. Sacude la pereza de nuestra alma. Sácanos de la indiferencia, de la inercia. Sácanos de la costumbre. Señor, y permítenos percibir tu voz hoy en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados irmãos, nós vamos fazer oração ao iniciarmos. Amados hermanos y hermanas, vamos a hacer una oración para comenzar. Pai, no nome de Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que o Senhor mais uma vez nos aquiete aos teus pés le pedimos al Señor que una vez más nos aquiete a sus pies, e tenha toda a liberdade de falar a nós. que tenga toda libertad de hablarnos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pedimos en el nombre de Jesús, vem nos ajudar, Senhor, ayúdanos, para que teu Espírito encontre aqui, neste lugar, para que tu Espíritu encuentre aquí en este lugar corações sedentos por Ele, corazones sedientos por Él, corações onde Ele possa se revelar, corazones donde Él pueda revelarse. manifestar a vida e o poder da tua palavra. Em Palabra. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amados irmãos, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amados hermanos, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. Versículo 17. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Meus irmãos e irmãs, quero que vocês observem algo bem claro.
Mis hermanos y hermanas, me gustaría que observaran algo muy claro. Se observarmos aqui a partir do versículo 17, Si miramos a partir del versículo 17, nós vamos ver que existe uma oposição ao andar no Espírito. vamos a ver que existe una oposición al andar en el Espíritu. O que é andar no Espírito? ¿Qué es andar en el Espíritu? É ser governado pelo Espírito, Es ser gobernados por el é Espíritu, ser tomado pelo Espírito. es ser tomados por el Espíritu. Andar no Espírito é conduta. Andar en el Espíritu es una conducta. Andar no Espírito Andar en el Espíritu é permitir que Ele tome o controle das nossas emoções, es permitir que Él tome el control de nuestras da nossa emociones, vontade, de nuestra voluntad, da nossa mente. de nuestra mente. Isto é andar no Espírito. Esto es andar en el Espíritu. A nossa alma, ela não se rende com facilidade. Nuestra alma no se rinde con facilidad. A maneira pela qual Deus La manera conquista a por, nossa alma la manera por la cual Dios conquista nuestras almas é pelo trabalho da cruz. es por el trabajo de la cruz. A cruz produz quebrantamento. La cruz produce quebrantamiento. Entender o caminho da cruz é um desafio para muitas pessoas. Entender el camino de la cruz es un desafío para muchas personas. Nós temos que saber que a cruz tem um aspecto objetivo e subjetivo. Tenemos que saber que la cruz tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. O nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 16, Nuestro Señor Jesús, allí en Mateo capítulo 16, nos textos que estivemos estudando ontem, en los textos que estuvimos estudiando ayer, ele vai falar ali da cruz no sentido objetivo e da cruz no sentido subjetivo. Él va a hablar allí de la cruz en un sentido objetivo y en un sentido subjetivo. O sentido objetivo é a cruz da qual ele morreu por nós. En un sentido objetivo, la cruz en la cual Él murió por nosotros. E a cruz no sentido subjetivo é o nosso andar na cruz. Y la cruz en un sentido subjetivo es nuestro andar en la É cruz. o caminho da cruz. Es el camino de la cruz. A cruz significa aceitar de maneira incondicional a vontade de Deus. La cruz significa aceptar de manera incondicional la voluntad de Dios para nosotros. Então, o nosso Senhor ele vai trabalhar a cruz em nós. Entonces nuestro Señor va a trabajar la cruz en Há nosotros. uma extrema e urgente necessidade disso, irmãos. Hay una extrema y urgente necesidad de eso, hermanos. Nossa natureza não converte. Nuestra naturaleza no se Nossa convierte. carne não converte. Nuestra carne no se Se convierte. você acha que tem uma carne convertida, você está enganado. Si tú crees que tiene una carne convertida, estás engañado. Carne não converte. La carne no se convierte. A carne tem que ser subjugada pelo trabalho da cruz. La carne debe ser subyugada por el trabajo de la cruz. A cruz trata com os nossos afetos. La cruz trata con nuestros afectos. A cruz trata com a nossa glória pessoal. La cruz trata con nuestra gloria personal. A cruz trata com os nossos relacionamentos. La cruz trata con nuestros Ela relacionamientos. trata com tudo em nossa vida. Ella trata con todas nuestras vidas. Nessa obra da cruz, Sin esta obra de la cruz, jamais jamás alcançaremos o reino de Deus. alcanzaremos el reino de Dios. Jamais Jamás alcançaremos a plenitude da vida em Cristo. alcanzaremos la plenitud de la vida en Cristo. É urgente a necessidade do trabalho da cruz em nossa vida. Es urgente la necesidad del trabajo de la cruz en nuestras vidas. Então, meus Então- amados irmãos, Entonces, mis amados hermanos, aqui em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, aquí en Gálatas 5, a partir del versículo 16, veja que andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. vea que andad en el Espíritu y jamás satisfaréis los deseos de la carne. Então, se você segue lendo, Entonces, si continúas leyendo, no versículo 19 en el versículo 19 e até o 21, hasta el 21, nós temos uma lista das obras da carne. tenemos una lista de las obras de la carne. Você pode ver aí: Y tú puedes ver allí prostituição, prostitución, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, porfias, pleitos, ciúmes, celos, iras, discórdia, contiendas, disensiones, facções e mais outras coisas. herejías y otras cosas más. Agora, o que isso quer dizer para nós? Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros? É que essas obras da carne Es que estas obras de la são carne como que entulhos dentro de nós. son como que entulios dentro de nosotros. São esses entulhos que impedem que nós possamos ter uma vida no Espírito. Son escombros. Son estos escombros los que, ¿no?, Impedem impiden que la vida de Cristo se manifieste en que nosotros nós andemos no Espírito. y que andemos en el Espíritu. Então, isso é muito grave. Y esto es muy grave, Você hermanos. vai acumulando pecado dentro de você. Tú vas acumulando pecado dentro de ti E o pecado, ele passa a dominar a sua natureza. y el pecado pasa a dominar tu À medida que naturaleza. nós fazemos concessões com o pecado na nossa carne, En la medida que hacemos concesiones con el pecado en nuestra carne, nós paramos na vida do Espírito. nosotros detenemos la vida del Espíritu. A carne é traiçoeira, La carne es traicionera. ela engana. Ella engaña. Você lembra de Abraão? ¿Se acuerdan de Abraham?
Quando você estuda a vida de Abraão, Cuando estudiamos la vida de Abraham, uma coisa que caracterizava a vida de Abraão era o altar. algo que caracterizaba la vida de Abraham eran los altares. Abraão era um homem que tinha uma profunda devoção espiritual. Abraham era un hombre que tenía una profunda devoción espiritual. Deus lhe deu uma promessa. Dios le dio una promesa E aquela promessa só seria alcançada pela fé. y aquella promesa solo sería alcanzada por la fe. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Segundo los Corintios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós andamos por fé e não por vista. dice que andamos por fe y no por vista. Olha, irmãos, Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Ahora, hermanos, Abraham es conocido como el padre de la fe. Mas você sabe que a fé não brotou na vida de Abraão de um dia para a noite. Pero usted sabe que la fe no brotó en la vida de Abraham de un día a otro. Abraão teve que conhecer o caminho da cruz. Abraham tuvo que conocer el camino de la cruz. Então, a Bíblia diz Y entonces la Biblia dice que quando Deus lhe deu a promessa de um filho, que cuando Dios le dio la promesa a un hijo e ele contou para sua esposa Sara, y él le contó a su esposa Sara, Sara tentou facilitar as coisas para Abraão. Sara intentó facilitarle las cosas a Ele Abraham lhe deu Agar, y ella le dio a Agar e ele teve um filho com Agar. y él tuvo un hijo con Agar. Se você lê o capítulo 16, o versículo 16, Si usted lee el capítulo 16 y el versículo 16, diz que Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. dice que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. No versículo seguinte, En el versículo siguiente, que é o capítulo 17, que es el capítulo 17, aí você vai ver algo muito interessante. ahí usted va a ver algo muy interesante, Que agora Abraão tem 99 anos. que ahora Abraham tenía 99 Aí años. você vai ver que 13 anos da vida dele desaparecem. Entonces usted va a ver que 13 años de la vida de él desaparecieron. ¿Por qué? Porque ele misturou fé com carne. Porque él mezcló la fe con la carne. A pior carne, irmãos, La peor carne, não hermanos, é a carne do ímpio. no es la carne del A impío. carne do ímpio é uma carne condenada. La carne del impío es una carne Eu vou condenada. explicar para você que a pior carne é aquela que é misturada com a fé. Voy a explicarle a ustedes que la peor carne es la carne mezclada con A carne fe, religiosa. la carne religiosa. Além dela ser uma carne condenada, Más allá de ser una carne condenada, reprovada, reprobada, ela acha que está fazendo algo para Deus. ella cree que está haciendo algo para Dios. Assim Abraão pensava. Así pensaba Abraham. Então muitos cristãos hoje Entonces muchos cristianos hoy misturam a vida cristã com a carne. mezclan la vida cristiana con la Eles carne. vão pecando, Ellos van mas pecando, eles vão participando da vida da igreja. pero ellos van participando en la vida de la O iglesia. pecado não causa o mau Mal olor, incomoda. no les Eles incomoda. não ouvem o Espírito Santo. Ellos no escuchan al Espíritu Santo. Eles não ficam, eles perdem a sensibilidade. Ellos pierden la sensibilidad. Mas irmãos, olha o que esses textos dizem. Pero miren, hermanos, lo que estos textos dicen. Essas são as obras da Que carne. estas son las obras de la carne. Qualquer de nós aqui Cualquiera de nosotros aquí podemos ser alcançados pela obra da carne. podríamos ser alcanzados por las obras de la carne. Quando a gente faz concessão, Cuando la gente hace a concesiones, Bíblia diz em Romanos 13 la Biblia dice en Romanos 13 que nós não podemos fazer provisão para a carne. que nosotros no podemos hacer provisión para las cosas de la carne. Se você começa a fazer provisão para a carne, Si nosotros comenzamos a hacer provisión para las cosas de la você vai carne, perder algo muito importante, vital para a sua vida. vamos a perder algo muy importante y vital para nuestras vidas: Comunhão com o Espírito de Deus. la comunión con el Espíritu de Dios. E aqui não tem um terceiro caminho. Y aquí tenemos un tercer camino. Ou andamos no Espírito, Y aquí no hay un tercer camino. O andamos en el Espíritu ou andamos na o carne. andamos en la carne. E andar na carne Y andar en la carne é um andar que desonra a Deus. es un andar que deshonra a É Dios. um andar que você fere o Espírito Santo. Es un andar que tú hieres al Espíritu Esse é Santo. o caminho, irmãos. Entonces, este es un Se nós camino. queremos alcançar o reino do nosso Senhor, Si nosotros queremos alcanzar el reino de nuestro nós Señor, temos que aprender tenemos que aprender a vencer a carne. a vencer la carne. Nós precisamos tirar dos nossos olhos Necesitamos quitar de nuestros ojos tudo aquilo que não agrada a Deus, todo aquello que no agrada a Dios, toda forma de violência, toda forma de de violencia, sensualidade. de Nós sensualidad. precisamos tirar dos nossos olhos. Necesitamos sacar de nuestros ojos. Nossos olhos De nuestros ojos, alimentam a nossa mente. nuestros ojos alimentan nuestra E as mente. grandes batalhas Y las grandes batallas ocorrem na nossa mente. ocurren en nuestra mente. Então, se nós não temos uma mente renovada, Entonces, si no tenemos una mente renovada, como que nós podemos andar no Espírito? ¿cómo podremos andar en el Espíritu? Se a nossa mente Si nuestra mente é uma mente que ela é subjugada pela força do pecado, es una mente que es subyugada por la fuerza del pecado, como podemos experimentar o poder de Deus na nossa vida? ¿cómo podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas? Por isso, irmãos, Por eso, há hermanos, tanto desânimo na oração. que hay tanto desánimo con la oración. Por isso, Por eso, há tanta superficialidade na palavra. hay tanta superficialidad en la palabra. Por isso, irmãos, Por eso, hermanos, temos perdido a expressão da vida de Cristo em nós. hemos perdido la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Temos perdido a experiência de viver Cristo.
Hemos perdido la experiencia de vivir a Cristo e de viver Cristo. y de vivir Cristo. Viver a Cristo. Vivir a Cristo Viver Cristo. y vivir Cristo. A experiência de Cristo La experiencia de é a Cristo experiência de viver Cristo. es la experiencia de vivir a Nós Cristo. vamos perdendo isso. Nosotros vamos perdiendo eso. Sabe onde nós nos encontraremos? ¿Y sabe dónde nos encontraremos? Na superficialidade, En la superficialidad, na indiferença de en la Laodiceia, indiferencia de Laodiceia, de la Odisea, na frieza do amor de Éfeso. en la frialdad del amor de Éfeso. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, mis hermanos y hermanas, tente para essa exortação. atiende a esta exhortación. Peça ajuda ao Senhor, Pide ayuda al para Señor que você procure a viver uma vida simples, para que usted busque vivir una vida simple, porém profunda no Senhor. no obstante profunda en el Você Señor. aprenda a cultivar a vida devocional, Que tú aprendas a cultivar una vida devocional. que você possa ter uma vida espiritual Que tú puedas tener una vida espiritual que impacte as pessoas. que impacte a las personas. Irmãos, nós somos a continuidade do ministério de Cristo. Hermanos, somos la continuidad del ministerio de Cristo. Deixe-me dizer isso com mais calma. Permíteme decirle esto con más calma. Sabe o que nós somos hoje, irmãos? ¿Sabe lo que somos hoy, hermanos? Continuidade do ministério de Cristo. La continuidad del ministerio de Você pode Cristo. dizer, não, irmão, não é. Usted podría decir, no, hermano, no es. Sim, temos que ser. Sí, tenemos que É um ser. dever. Es un deber. A igreja, ela é a continuidade da obra de Cristo. La iglesia es la continuidad de la obra de Cristo. Então vamos pensar assim. Entonces vamos a pensar A así. igreja de Atos. La iglesia de Hechos. A igreja de Atos. La iglesia de Hechos, Ela foi a continuidade do ministério de Cristo. ella fue la continuidad del ministerio de Cristo. A maneira como Cristo pregava. La manera como Cristo Deixa predicaba. eu lhe mostrar algo. Permítame mostrarle algo. Mateus capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 28. versículo 21. 28. Mateus 7, 28. Mateo 7, 28. Eu vou ler como está na minha versão e depois eu vou traduzir o texto conforme o original. Voy a leer cómo está mi versión y después voy a traducir el texto como está en el original. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba maravillada de su doctrina. Irmãos, essa palavra maravilhadas Hermanos, esta palabra maravilladas não existe no texto original. no existe en el texto original. A ideia que você tem aqui, La idea que tú tienes aquí quando nosso Senhor terminou de pregar o Sermão do Monte, es que cuando el Señor terminó de predicar el Sermón del Monte, creio que todos nós sabemos que o Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7. creo que todos sabemos que el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7. Então, quando o Senhor Jesus terminou de falar àquela multidão, Entonces, cuando el Señor Jesús terminó de predicar a aquella multitud, a tradução minha aqui em português, mi traducción aquí en portugués que as pessoas ficaram maravilhadas. dice que las personas quedaron maravilladas. Qual a ideia que você tem disso? ¿Cuál es la idea que tú tienes de eso? Que as pessoas estavam felizes, Que las personas estaban como felices, se tivesse assistido uma partida de futebol como si hubiesen asistido a un partido de e fútbol o seu time tivesse ganhado y su equipo hubiese e ganado elas saíram felizes. y ellas se fueron Essa felices. ideia está errada. Esa idea está equivocada, hermano. Foi uma infeliz tradução. Fue una infeliz traducción. Sabe qual é o termo usado aqui? ¿Sabe cuál es el término usado aquí? Fala de arrancar com uma pancada. Arrancar con una paliza, con una... Ah, sí. Arrancar de un golpe. É como algo que precisa estar cunha. Como se fala cunha? ¿Sí, cuña? Cunha. Sí, ¿se Você entiende? tem que dar uma pancada para quebrar aquilo. ¿Se entiende cuando uno pone como una cuña y le da un golpe para arrancar algo? ¿Sí? Esta é a palavra que está no texto original. Esa es la palabra que está en el texto original. Sabe qual a tradução correta do grego? ¿Sabe cuál es la traducción correcta del griego? Elas ficaram assombradas, Ellas quedaron asombradas, assustadas. asustadas. Quando o nosso Senhor Jesus terminou de falar, Cuando nuestro Señor Jesús terminó de hablar, eles ficaram chocados. ellos quedaron impactados. Não é maravilhados? No es Eu maravillado. gostaria que fosse, irmãos. Eu gostaria. Me gustaría que fuese eso. Seria mais bonito. Sería más bonito. Ah, Jesus pregou uma linda mensagem. Ah, Jesús predicó un lindo Nunca mensaje. na terra alguém pronunciou aquilo. Nunca en la tierra alguien pronunció Ali aquello. não era o mestre dos mestres. Allí no era el maestro de los Era o maestros. verbo divino pregando a sua própria palavra. Era el verbo divino predicando su propia palabra. Então, como que poderia acontecer, irmãos? Entonces, ¿cómo que podría acontecer, As hermanos? pessoas iriam rolar de felicidade. Las personas irían a... ¿Hola? Rolar de alegria. Ah, sí. A dar vueltas de felicidad. Mas não, irmãos. Pero no, hermanos. Sabe como elas terminaram? ¿Sabe cómo terminaron? Chocadas. Impactadas. Por isso que ele foi para a cruz. Por eso es que Él fue a la cruz. Porque a sua palavra cortava. Porque su palabra cortaba, penetraba. Lembra de Pedro
quando ele pregou o primeiro sermão, ¿Se acuerda de Pedro cuando predicó el primer sermón? aí diz assim no versículo 37 de Atos 2: Ahí dice así el versículo 37 de Hechos 2. compungiu-se-lhes os corações quando lhes falava esta palavra. Se compungieron de corazón cuando les hablaba esta palabra. Sabe o que significa o termo compungiu-se-lhes? ¿Sabe qué significa el verbo compungir? Perfurar com uma faca, Perforar con un cuchillo. ser transpassado por uma espada. Ser traspasado por una espada. Assim era a mensagem da igreja primitiva, irmão. Así era el mensaje de la iglesia primitiva. Não era massagear o ego, não. No era un masaje al ego, no. Era uma espada viva e eficaz, Era una espada viva y eficaz. cortante e penetrante. Cortante y penetrante. ¿Saben por qué, hermanos? Uma vez perguntaram para Martin Lloyd Jones: Una vez le preguntaron a Martin Lloyd Jones, por que o senhor é tão sisudo? ¿por qué es que el Señor es tan sí, Cara, serio? rosto fechado. Sí. ¿Por qué es que es tan serio Quando está pregando, cuando está predicando? o senhor passa para nós que está muito bravo. El Señor enojado, muy bravo. Ele disse: porque eu estou entre Deus e o diabo, entre a morte e a vida, entre o céu e o inferno. Entonces él respondió, porque yo estoy entre Dios y el diablo, entre los cielos, el infierno, entre la vida y la muerte. Porque irmãos, ¿Por qué, hermanos? porque nós podemos pregar uma mensagem errada e as pessoas crerem nela e ir para o inferno. Porque nosotros, hermanos, podríamos predicar un mensaje errado, las personas creer en ellas e ir al infierno. E a mensagem que pregamos Y el mensaje que predicamos para esvaziar o inferno, es para vaciar el infierno encher o céu da glória. y llenar el cielo. A vida não é uma brincadeira. La vida no es un juego, Não é uma brincadeira. no es un juego. Essa semana muitos de nós aqui serão tentados. Amém. Esta semana muchos de nosotros seremos tentados. Muitos de nós aqui passaremos por risco de morte. Muchos de nosotros pasaremos por riesgo de muerte. Muitos de nós aqui serão atacados em suas mentes. Muchos de aquí seremos atacados en nuestras mentes. Muitos passarão por experiências difíceis. Muchos pasarán por experiencias difíciles. Mas a palavra viva de Deus, Pero la palabra viva de Dios sua mente, en su mente vai te dar graça, te va a dar vai gracia, te dar luz, te va a dar luz, vai te dar sabedoria, te va a dar sabiduría, vai te dar cura, te va a dar cura, vai te dar libertação. te va a dar libertad. Então essa é a palavra de Deus. Entonces esta es la palabra de Dios. Essa é a palavra que a igreja primitiva pregou. Esta es la palabra que la iglesia primitiva predicó. A igreja primitiva era uma continuidade do ministério de La Cristo. iglesia primitiva era una continuidad del ministerio de Se a Cristo. igreja primitiva era a continuidade do ministério de Cristo, Si la iglesia primitiva era la continuidad del ministerio de Cristo, se nós estamos buscando o caminho de restauração, y si nosotros estamos buscando un camino de o restauración, testemunho adequado da igreja, un testimonio adecuado a la então iglesia, nós não podemos ser outra coisa. entonces no podemos ser otra Nós cosa. não podemos ser um grupo denominacional. No podemos ser un grupo Nós denominacional. não vamos nos denominacionar. No podemos denominarnos. Então, o que nós somos? Entonces, ¿qué somos? Nós buscamos ser a igreja do Senhor, Buscamos ser la iglesia del a Señor, família de Deus, la familia de o Dios, santuário do Espírito un Santo, santuario del Espíritu Santo, a noiva de Cristo, la novia de o Cristo, corpo de el Cristo. cuerpo de Cristo. É isso que buscamos. Es eso que buscamos, Nós hermanos. buscamos dar continuidade àquele evangelho puro e simples Nosotros buscamos en la continuidad aquel evangelio puro y que simple nosso Senhor pregou, que nuestro Señor predicó, os apóstolos que los pregaram. apóstoles predicaron. É isso que buscamos resgatar. Eso que buscamos rescatar. Lembra da igreja primitiva? ¿Se acuerda de la iglesia primitiva, hermano? Tinha ousadia na pregação do evangelho. Ellos tenían osadía en la predicación del Tinha evangelio. coragem para pregar o evangelho. Ellos tenían coraje para predicar el evangelio. Batalhavam pelo evangelho. Ellos batallaban por el evangelio. Se esforçavam pelo evangelho. Ellos se esforzaban por el evangelio. Eles morriam pelo evangelho. Ellos morían por el evangelio. E nós hoje, irmãos, Y nosotros hoy, hermanos, como que nós temos vivido esse evangelho? ¿cómo es que hemos vivido este evangelio? Deixa-me colocar um texto para vocês aqui. Permítanme poner un texto para ustedes aquí. É o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Es el último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Atos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28. É o versículo 31. Observe esse versículo. Versículo 31. Observa este versículo. Esse versículo contém um rio, um manancial Este versículo contiene un río, un manantial de revelações. de revelaciones. Vamos tentar extrair algumas só. Vamos a extraer un solo detalle. Está assim, Dice así, versículo 30 e 31. versículo 30 y 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Deixe-me traduzir a história desse texto. Permítame traducir la historia de estos versículos. Irmãos, Paulo estava preso. Hermanos, Pablo Uma estaba
Pablo estaba preso en una cárcel e agora ele ganhou liberdade para cumprir um período dessa pena em uma determinada liberdade. y ahora él obtuvo la oportunidad de cumplir esta condena con una determinada libertad. Era uma liberdade domiciliar. Era una libertad domiciliaria. Ele estava ainda Ele sob estava- custódia romana. Él estaba aún bajo la custodia romana. Mas eu quero que você note. Pero quisiera que usted notase, Aqui, irmãos, nós temos os últimos versículos do livro de Atos. aquí tenemos los últimos versículos del libro de Hechos. Eu creio que se você olhar esses textos, você Creo- deve fazer algumas perguntas. Creo que si usted mira estos textos va a hacer algunas preguntas. Primeiro, Primero, você percebeu que não tem uma conclusão no livro de Atos? ¿usted percibió que no hay una conclusión en el libro de Hechos? De repente você está lendo que Paulo estava pregando com toda intrepidez De pronto usted ve que Pablo está predicando con toda intrepidez e não tem outros versículos. y no hay más versículos. E por quê, irmãos? ¿Y por qué, hermanos? Já fez essa pergunta? ¿Ya se hizo esa pregunta? Olha, você vai olhar todos os livros do Novo Testamento, todos eles têm uma conclusão. Usted va a mirar todos los libros del Nuevo Testamento y todos ellos tienen una conclusión. Há um livro que não tem uma conclusão. Y hay un libro que no tiene una conclusión. Leia novamente, eu vou deixar você ler. Olha, Lea nuevamente, mire su Biblia. Voy a dejar a usted que lo lea. Por favor, léalo. Biblia. tem uma conclusão aí, irmãos? ¿Tiene una conclusión allí, hermanos? Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus, Predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. tem conclusão? ¿Tiene conclusión? E por que não tem? ¿Y por qué no tiene? Porque nós continuamos a história. Porque nosotros continuamos la historia. Mas como é a nossa história? Pero ¿cómo es nuestra historia? Porque quando terminou a história dele, Porque estava preso, cuando terminó la historia de él estaba preso, mesmo preso domiciliar, aunque una prisión domiciliaria, havia uma escolta, había una escolta, mas ele não perdeu a intrepidez. pero él no perdió la Ele não intrepidez. tinha impedimento algum. Él no tenía ningún impedimento. Olha, irmãos, ele tinha impedimento sim. Ahora, él tenía Ele impedimentos. estava limitado ao seu domicílio. Él estaba limitado a su Não domicilio. podia sair na rua de Roma e pregar o Él evangelho. no podía salir por las calles de Roma y predicar el Evangelio. Mas nada impedia Paulo. Pero nada impedía a Pablo. As prisões não impediram ele. Las prisiones no le impedían. Você se lembra de a carta que ele escreveu aos Filipenses? ¿Usted se acuerda de la carta que él escribió a los No filipenses? versículo 20, En el versículo 20 capítulo 1, del capítulo 1, ele diz assim, él dice así, que nada ele seria e que Cristo seria engrandecido no seu corpo, y Cristo sería engrandecido en su cuerpo, quer pela vida, quer pela morte. sea por la vida o sea por la muerte. Aí quando ele termina essa carta aos Filipenses, Ahí cuando él termina esta carta a los filipenses, no capítulo en 4, el capítulo 4, ele está saudando os irmãos. está saludando a los hermanos Aí ele diz assim, y él dice así, todos os da casa de César te saúdam. todos los de la casa de César te saludan. Aí, irmãos, em Filipenses, Está allí, hermanos, en Filipenses. ¿Cómo es eso? casa de César, El casa de César. isso mesmo, irmãos. Eso mismo, O hermanos. termo ali é César, El término allí es o César, imperador romano. un emperador O romano. que aconteceu? ¿Qué es lo que aconteció? Paulo estava preso? Pablo no estaba preso, Estava, estaba, mas a palavra não. pero la palabra O no. que aconteceu, irmãos? ¿Sabe lo que aconteció, hermanos? Não sabemos dizer. No sabemos Mas de decir, alguma forma, pero de alguna manera, o poder do evangelho, el poder del evangelio Paulo ministrava na prisão. que Pablo ministraba en la prisión, Sabe o que aconteceu? ¿sabe lo que aconteció? Eu vou te dizer. Yo les voy a decir, Entrou nos palácios de César. entró en los palacios de César, Salvou muitos da casa de César. salvó a muchos de la casa de César. Havia muitos irmãos na casa de César. Había muchos hermanos en la casa de César. César foi um dos mais tiranos governantes de Roma. César fue uno de los más tiranos gobernantes de Roma. Então eu te digo, irmãos, Entonces te digo, hermano, nada impedia que Cristo fluísse da vida de Paulo. nada impedía que Cristo fluyese en la vida de Pablo. ¿Y por qué? Porque isso é andar no Espírito. Porque eso es andar en el Se Espíritu. você anda no Espírito, Si tú andas en el você Espíritu, tem ousadia, tú tienes osadía, não tem timidez, no tienes timidez, não tem frieza, no tienes frialdad, não tem diferença. no tienes indiferencia. Quando você anda no Espírito, Cuando tú andas en el Espíritu, existe um gozo latente no teu existe coração. un gozo latente en tu corazón. Quando você anda no Espírito, Cuando andas en el o Espíritu, Espírito controla as suas el emoções, Espíritu controla tus emociones, controla as suas reações. controla sus reacciones. Quando você anda no Cuando Espírito, tú andas en el o Espíritu, Espírito toma as virtudes de el Cristo, Espíritu toma las virtudes de vai Cristo formando o teu y caráter, va formando tu vai carácter,
carácter. Andar no Espírito Andar en el é uma Espíritu questão de vida. es un asunto de vida. 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 Nós precisamos entender o que é vida. Nosotros necesitamos entender lo que es Não vida. vida biológica. No vida biológica, Não vida psicológica. no vida psicológica, Mas vida divina. sino vida divina. Vida zoe. Vida A Zoe. palavra grega é zoe. La palabra griega es Zoe. O que é esse zoe? ¿Qué quiere decir É Zoe? a vida de Deus. Es la vida de Dios, A vida criada. la vida A increada, vida que nós recebemos la vida que recibimos pela realidade. por la A realidad habitação y la do habitación Espírito em nós. del Espíritu en nosotros. Essa vida. Esa vida, Não a vida almática. no la vida almática, Psique. sí que Biológica. biológica, Não, irmãos. no hermanos, Vida eterna. una vida eterna, Vida divina. vida divina, Vida de Deus. vida de Dios. E essa vida, Y esta vida, ela é cultivada. esta es cultivada Andando no Espírito. en un andar con el Quando você Espíritu. começa a ver, Cuando tú comienzas a ver a carne te destrói. que la carne te destruye, Ela te destrói a sua moral. esta destruye tu moral, Ela destrói o caráter de Cristo. destruye el carácter de Cristo en Ela ti. impede Cristo de ser formado em Ella impide a Cristo ser formado en ti. Ela impede você de ter um coração, de ter os pés na terra e um coração no céu. Ella te impide tener los pies en la tierra y un corazón en los A cielos. carne é terrível. La carne es terrible, É a nossa maior es inimiga. nuestro mayor O enemigo. prazer da carne El placer de la é carne momentâneo. es Os momentáneo prazeres momentâneos da carne y los placeres momentáneos de la carne vai roubar de você van a robar de o ti gozo eterno. el gozo eterno. Então nós temos que buscar o gozo eterno. Entonces tenemos que buscar el gozo E eterno não o prazer momentâneo. y no el placer O momentáneo. prazer momentâneo Un placer momentáneo torna você compulsivo. te vuelve a ti compulsivo. Você fica compulsivo. Tú quedas compulsivo, Sempre querendo ter mais. siempre queriendo tener más, hacer más, Ter mais. ser Isso más. te destrói. Esto te Te destruye. destrói como homem. Te destruye como hombre, Destrói como mulher. te destruye como mujer, Destrói seu casamento. destruye tu matrimonio, Destrói você como um pai. te destruye a ti como padre, como A madre. carne é nossa inimiga. La carne es nuestra Mas enemiga, andar no Espírito pero andar en el Espíritu te dignifica. te dignifica, Te transforma. te transforma, Você torna uma pessoa te dócil. vuelves una persona Você dulce, torna uma pessoa que as pessoas têm prazer de te ouvir. te vuelves una persona que las personas tienen un placer en oírte, Porque sai vida dos seus porque lábios. sale vida de tus Vida dos labios, seus olhos. vida de tus As ojos. pessoas querem estar perto de Las você. personas quieren estar cerca de ti. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque a presença de Cristo Porque la presencia de Cristo é visível, es visible, percebida. es percibida en ti. Então, irmãos, Entonces, hermanos, olha o que diz a Bíblia. miren lo que dice la Biblia. Andai no Espírito. Andad en el O Espíritu. modo do verbo aqui El modo del verbo é aquí imperativo. es imperativo, Porque é uma ordem, porque es una uma orden, urgência. una Nós urgencia. não podemos perder isso. No podemos perder esto de vista, hermanos. Agora, Ahora, vamos terminar esse assunto. Vamos para o outro texto. necesitamos terminar este asunto. Vamos entonces a otro texto. Efésios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 18. versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Irmãos, eu quero que vocês observem todo o contexto deste texto. Hermano, me gustaría que observasen todo el contexto de este texto. Aqui no versículo 3, Aquí en el versículo 3. diz assim: mas a imundícia Pero fornicación e toda sorte de impureza ou cobiça, o avaricia nem sequer nomeie entre vós. ni aun se nombre entre vosotros. Versículo 4. Versículo 4. Nem conversação torpe, Ni palabras deshonestas, nem palavras vãs, ni necedades, ou chocarrices, ni tronerías coisas essas inconvenientes. que no convienen. Versículo 5. Versículo 5. Sabei, pois, Porque sabéis esto, nenhum incontinente ou impuro, que ningún fornicario inmundo ou avarento idólatra, o avaro que es idolatría terá herança no reino de Deus. tiene herencia en el reino de Dios. Versículo 8. Versículo 8. Outrora erais trevas, Porque en otro tiempo erais agora tinieblas, sois luz do Senhor. pero ahora soy luz en el Señor. Vamos prosseguir mais. Vamos a avanzar más. Versículo 14. Versículo 14. Pelo que diz: Por lo cual dice, desperta tu que dormes, despiértate tú que duermes levanta-te dos mortos, y levántate de los Cristo muertos te iluminará. y te alumbrará Cristo.
Versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, não como necios, no como e necios, como sábios, sino como sabios, medindo o tempo, aprovechando bien el porque os tiempo, dias são maus. porque los días son malos. Por essa razão, Por tanto, não vos tornei insensatos, no seáis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Então, este é todo o contexto. Entonces, este es todo el contexto. Procurei fazer uma leitura panorâmica Busqué hacer una lectura panorámica para que vocês pudessem entender. para que ustedes pudiesen Então, entender. aqui vocês viram o contexto. Entonces aquí vemos el contexto. É um contexto também de entulhos. Es un contexto también de escombros. O que nos impede de ser cheio do Espírito? ¿Qué es lo que nos impide ser llenos del Espíritu? Os entulhos. Los escombros, Coração entulhado. un corazón lleno de escombros. Aqui nós vemos uma figura das virgens nécias e das virgens prudentes. Aquí vemos una figura de las vírgenes necias y las vírgenes A sensatas. Bíblia diz que aqui diz que nós não devemos andar como as insensatas. Aquí nos dice que no debemos andar como las insensatas. Então você vê menção de várias descrições de carnalidade. Entonces usted ve menciones de varias descripciones de carnalidad. Irmãos, o Espírito Santo é santo. Hermanos, el Espíritu Santo es santo. Ele não vai encher um coração cheio de impurezas. Él no va a llenar un corazón lleno de impurezas. E aqui fala de poder. Y aquí habla de poder. Se o andar no Espírito é uma questão de vida, Si andar en el Espíritu es una cuestión de vida, ser cheio do Espírito é uma questão de poder. ser lleno del Espíritu es un asunto de poder. Pesquise depois no livro de Atos. Busque después en el libro de Hechos. Todas as vezes que você vai encontrar a frase Todas las veces que va a encontrar usted la frase cheios do Espírito, lleno del é Espíritu, um exercício de algum serviço espiritual. es el ejercicio de algún servicio espiritual. É por isso que nós necessitamos de ser cheios. Es por eso que necesitamos ser llenos. Porque ser cheio do Espírito Porque ser lleno del Espíritu nos habilita a cooperar na altura daquilo que Deus quer. nos habilita a cooperar a la altura de aquello que Dios es. Então, muitas vezes, Entonces- eu prefiro, Entonces muchas veces yo por prefiero, causa da minha a carne, causa de mi carne, ser superficial, ser não superficial, pagar o preço, no pagar el precio, pregar mensagens sem vida, predicar mensajes sin vida, consistência, sin consistencia, conteúdo, sin contenido, sem inspiração, sin inspiración, sem aplicação. sin Isso aplicación. é fácil, irmão. Y eso es fácil, É hermanos. só você anoitecer, amanhecer e não pensar em Deus. Es solamente anochecer y amanecer y no pensar en É Dios. só você pensar, eu chego lá, eu abro a boca e pronto, dá Es, tudo solam- certo. es solamente pensar, voy allá, abro la boca y todo va bien. E os irmãos gostam. Y los hermanos les Os irmãos gusta. acham graça. Los hermanos le hallan gracia. Y dicen eso es muy Aí bueno. eu vou pra cá, vou pra lá. Entonces voy para acá, voy para allá. Só que de trás de mim, irmãos, Solo que detrás de mí, hermanos, existe um caminho de morte. existe un camino de muerte. Ai, irmãos, não é isso que Deus quer. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Olhe bem, irmãos. Mire bien, hermanos. Eu vou ilustrar isso de maneira muito rápida para não tomar mais tempo dos Voy a ilustrar esto de una manera muy rápida para no tomar tanto tiempo a los hermanos. Depois vocês leem, tá bom? Y en la casa después ustedes leen. Lá no capítulo 9 do livro de Números, Ahí en el capítulo 9 del libro de Números. ali vai acontecer algo para o povo de Israel. Allí va a acontecer algo para el pueblo de Israel. Eles estavam no Monte Sinai. Ellos estaban en el monte Sinaí. Então agora Deus dá a lei para eles. Entonces ahora Dios le da la ley a ellos. Deus dá a visão da casa espiritual, Dios le da la visión de la casa espiritual do sacerdócio espiritual. y del sacerdocio espiritual. Pela primeira vez, Por primera vez, eles vão sair do Monte Sinai. ellos van a salir del monte Sinaí Eles não vão andar como andaram até ali. y no van a andar como andaron hasta allí. Primeiro eles vieram andando Primero ellos venían como andando aqueles ex-escravos do Egito. como aquellos 6 esclavos de Egipto. Aquela multidão seguindo Moisés. Aquella multitud siguiendo a Moisés. Agora não, irmãos. Ahora no. É lindo, irmãos. Es lindo, hermanos. Permita-me ler só uma parte do texto para vocês. Permítanme solamente leer una parte del texto para ustedes. Existe algo aqui que eu acho muito especial e eu preciso mostrar isso para vocês. Existe algo muy especial y necesito mostrárselo a ustedes. Números capítulo 10, versículos 33 a 36. Números capítulo 10, versículo 33 al 36. Diz assim: Dice así. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, caminho de 3 dias, camino de 3 para días, lhes preparar lugar de descanso. buscándoles lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles, Y la nube de Jehová iba sobre ellos de dia, quando partiu do arraial. de día desde que salieron del campamento. Observe, Observe, partindo a arca, cuando el arca se movía, Moisés dizia: Moisés decía, Levanta-te, Senhor, levántate, oh sejam Jehová, dissipados todos os teus inimigos, y sean dispersados tus enemigos, e fujam de
diante de ti todos os que te odeiam. y huyan de tu presencia los que te aborrecen. E quando a arca pousava, Y cuando ella se detenía, dizia: decía, volta, Senhor, vuelve Jehová para os milhares e milhares de Israel. a los millares de Lindo Israel. isso, né, irmãos? Lindo eso, ¿no, hermanos? Mas antes disso, Pero antes de eso, que você chegue aqui, antes que tú llegues eu aquí, preciso te dizer algo. necesito decirte algo. Então, no capítulo 9, Entonces, en el capítulo os 9, versículos 15 a 21, en los versículos 15 al eu não 21, vou ler os textos, no voy a leer los mas textos, diz assim, pero dice así, que agora Deus colocou eles ali debaixo daquela nuvem. que ahora Dios les colocó a ellos bajo esa nube. Irmãos, possivelmente durante o dia, Hermanos, posiblemente durante el día, calor estivesse mais de 50 graus. el calor estuviese en más de 50 grados. Mas aonde eles estavam, Mas donde ellos estaban, havia uma grande sombra. había una gran sombra. A nuvem do Senhor. Era la nube del Señor. Então agora Deus ordena todos eles nas tribos. Entonces ahora el Señor ordena a todos ellos en tribus. Agora eles estão ali com todos os utensílios do tabernáculo. Entonces ahora ellos están con todos los utensilios del tabernáculo. Então eram os meraritas, Entonces eran los meraritas, eram levitas, los meraritas y los levitas que cuidavam de desarmar toda a tenda do tabernáculo. que cuidaban de desarmar toda la tienda del E tabernáculo. os coatitas Y los coaitas cuidavam de todos os utensílios do tabernáculo. cuidaban de todos los utensilios del tabernáculo. Em ordem. Todo en orden. Então, o que acontecia? Entonces, ¿qué es lo que acontecía, hermanos? No capítulo 10, En el capítulo no 10, capítulo 9, en el capítulo 9, Deus estabeleceu a ordem da nuvem. Dios estableció la orden de la nube. Então, quando a nuvem se movesse, Entonces, cuando la nube se eles moviese, tinham que se mover. ellos tenían que moverse. Onde a nuvem parava, Cuando la nube paraba, eles tinham que parar. ellos tenían que parar. Aí no capítulo 10, Ahí en el capítulo 10, versículo 1 e 2, versículo 1 y 2, Deus estabeleceu dois trombeteiros. Dios estableció dos trompeteros. O que esses trombeteiros faziam? ¿Qué es lo que estos trompeteros hacían? Eles ficavam o tempo todo olhando para a nuvem. Ellos estaban todo el tiempo mirando la nube. Quando a nuvem se movia, Cuando la nube se movía, eles tocavam a trombeta. ellos tocaban la trompeta Aí eles saíam. y allí ellos salían. Aí, agora, outro ponto. Y ahora otro punto. Se você observar, Si tú observas, aqui no capítulo 10, ahí en el capítulo 10, você vai ver dos versículos 11 a 28. tú vas a ver desde el versículo 11 al 28. Deus vai estabelecer 4 colunas Dios va a establecer 4 columnas constituídas de tribos. constituidas de tribus. Então, a primeira aqui é a tribo de Dan. Entonces la primera aquí es la tribu de Dan. Aí vem a tribo de Dan, Tienen la tribu de Dan com os meraritas que desarmavam todo o tabernáculo, con los meraritas que desarmaban todo el tabernáculo e a tribo de Issacar e Zebulon. y la tribu de Isaacar y Zebulón. Segundo, partia o estandarte de Ruben, Segundo partía el estandarte de Rubén, com Ruben, Gade e Simeão. con Rubén, Gad y Simeón. Depois partia o estandarte dos filhos de Efraim. Después partía la bandera de la tribu de Efraín, Sim, com Manassés e Benjamim. con Manasés y Benjamín. E o último, Y finalmente, que era a retaguarda, que era la retaguardia, partia Dan, partía Dan, com Aser e Naphtali. con Aser y Neftalí. Agora deixa eu construir esse quadro lindo na mente de vocês. Ahora permítame construir este lindo cuadro en la mente de Como que ustedes. acontecia, irmãos? ¿Cómo que acontecía Vou esto? dizer para vocês. Voy a decirle a ustedes. Partia primeiro a tribo de Judá, Partía primero la tribu de Judá, com o estandarte, con su bandera, bandeira levantada. con su bandera levantada. E a arca, agora, aqui eu quero que vocês leiam algo comigo. Olha que coisa linda. Y ahora quisiera que leyesen algo conmigo. Miren qué cosa linda. Quando diz assim que a arca partia caminho de 3 dias. Cuando dice que el arca partía camino de 3 días, Depois de 3 dias que a arca partia, después de 3 días que la arca partía, aí ela encontrava lugar. allí encontraba un lugar. Aí depois as outras tribos partiam depois de 3 dias. Y entonces ahí las otras tribus partían después de 3 días. Você consegue ver aqui Hebreus capítulo 10, ¿Usted consigue ver aquí Hebreos capítulo 10, versículo 19? versículo 19? O nosso Senhor, Nuestro Señor, quando ele morreu, cuando Él e ao murió terceiro dia ressuscitou, y al tercer día ele resucitó, abriu um vivo e novo caminho. Él abrió un nuevo y vivo Depois camino. de 3 dias, Después de 3 días, ele ressuscitou. Él resucitó. Ele abriu um vivo e novo caminho. Él abrió un nuevo y vivo camino. Agora nós podemos entrar. Ahora nosotros podemos Isso é entrar. lindo, irmãos. Esto es lindo, Então, a hermanos. arca saía na frente com a tribo de Judá. Entonces el arca iba al frente con la tribu de Judá. Depois de 3 dias ela parava. Después de 3 días paraba. Aí
os meraritas montavam o tabernáculo. Ahí los meraritas montaban el Aí tabernáculo. chegava o estandarte de Rubem. Entonces llegaba la bandera o el estandarte de Depois de Rubén. 3 dias. Después de 3 días, Aí eles montavam os utensílios. allí ellos montaban los utensilios. Aí as demais tribos iam chegando, cada uma na sua posição. Y después las demás tribus iban llegando cada una en su posición. Irmãos, você imagina que filme lindo era isso? Hermanos y hermanas, miren, imaginan qué forma linda era esta. Você percebe que foram 42 estações? Perciben que fueron 42 estaciones. Que coisa linda isso, irmãos. Qué cosa linda, hermanos. Agora eu quero que você veja algo. Ahora quisiera que vea algo. Quando diz assim, aqui no versículo 33, Ahora cuando dice allí en el versículo 33, que a arca do Senhor ia adiante deles. y el arca del Señor iba delante de ellos. Essa frase, adiante, Esta frase, delante, é uma infeliz tradução do texto hebraico. es una infeliz traducción del verbo hebraico. Porque no hebraico está assim. Porque en el hebraico está así. Porque a palavra aqui é peniim. Porque la palabra aquí es peni. Peniim. ¿Sí? Sabe o que significa? ¿Y sabe qué significa? Face de Deus. El rostro de Dios. A face de Deus ia à frente, irmãos. El rostro de Dios iba al frente, Dissipando todos os seus inimigos. disipando a todos sus enemigos. Nada podia resistir à face de Deus. Nada podía resistir el rostro de Por Dios. isso eles caminharam naquele deserto. Por eso que ellos caminaron por aquel desierto. de serpentes, Un desierto de deserto serpientes, de inimigos. desierto de enemigos. Nada pôde deter eles. Nada podía detenerles. Porque aqueles sacerdotes vinham com aquela arca. Porque aquellos sacerdotes venían con aquella arca. Sabe qual era o testemunho daquela arca? ¿Sabe cuál era el testimonio de aquella arca? Esse peniim. Ellas tenían un pení. A face de Deus ia El à rostro frente. de Dios iba al frente. Meus irmãos, isso é uma realidade. Hermanos, Realidade histórica. esto es una realidad histórica. Mas nós temos uma realidade muito grande, Pero nosotros tenemos una realidad muy grande muito maior. y mucho mayor. É que o Espírito de Deus, Es que el Espíritu de o Dios, Espírito de Cristo, el Espíritu de Cristo, agora ele habita dentro de nós. ahora Él habita dentro de nosotros. Nosso Senhor já foi à frente. Nuestro Señor ya fue al frente. Em Hebreus capítulo 6, versículo 20, En Hebreos capítulo 6, versículo 20, diz que ele já entrou por nós. dice que Él ya entró por Ele nosotros. já foi à nossa frente. Él ya fue delante de nosotros. É certo que nós chegaremos lá. Es cierto que llegaremos allá. Paulo escrevendo aos Filipenses, Pablo escribiendo a los Filipenses, capítulo 1, diz que aquele que começou em nós a boa obra, dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, não vai parar no meio do caminho. Él no va a parar en medio del Ele camino. vai terminar Él va a terminar até o dia de Cristo. hasta el día de Cristo. O que é o dia de Cristo? ¿Qué es el día de É Cristo? o dia da sua volta. Es el día de su regreso. Quando a última trombeta tocar. Es cuando la última trompeta E se os toque mortos em Cristo ressuscitarem. y los muertos en Cristo resucitarán. E nós, os vivos que estivemos aqui, Y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. seremos arrebatados Encontraremos com o Santo dos y Ares. encontraremos con los santos en el Depois aire. partiremos para o encontro com o nosso Senhor. Y después partiremos al encuentro con nuestro Essa é Señor. uma palavra de consolação. Esto es una palabra de consuelo. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, nós temos que batalhar. tenemos que O batallar. Senhor estabeleceu essa ordem. El Señor estableció esta O Senhor orden. estabeleceu esses El princípios. Señor estableció estos principios. Assim como aquele povo tinha que caminhar debaixo daquela nuvem, Así como este pueblo tenía que caminar bajo esta nube, nós somos exortados a andar no Espírito. somos exhortados a andar en el Espíritu. Andar no Espírito Este andar en el Espíritu é como estar debaixo daquela es nuvem. como estar bajo esta nube. Mas também, irmãos, Pero también, hermanos, a responsabilidade, la responsabilidad, como aqueles trombeteiros, como aquellos trompeteros, como aqueles que estavam ocupados em desarmar e armar o tabernáculo, como aquellos que estaban preocupados de armar y desarmar el como tabernáculo, aqueles que estavam ocupados com os utensílios do tabernáculo. como aquellos que estaban preocupados con los utensilios del Nós tabernáculo. podemos ver aqui a obra de Deus, Nosotros podemos ver aquí la obra de a Dios, obra do ministério, la obra del a ministerio obra de cada um. y la obra de cada uno. Como poderemos ser fiéis a esta obra? ¿Cómo podemos ser fieles a esta obra? Se formos cheios do Espírito Santo. Si fuésemos llenos del Espíritu Por isso é Santo. uma necessidade, irmãos, Es por eso que es una necesidad que todos os dias de que todos los días nós sejamos cheios do Espírito. nosotros seamos llenos del Espíritu. Temos que pedir isso ao Senhor. Tenemos que pedir esto al Señor. E como que nós vamos pedir? ¿Y cómo es que vamos a pedirlo? Enche-me do teu Espírito? Lléname de tu Espíritu. Claro que não. Claro que no. O Espírito Santo está aqui dentro. El Espíritu Santo está aquí A adentro. nossa oração tem que ser correta. Nuestra oración tiene que ser correcta. Sabe qual é a nossa oração? ¿Sabe cuál es nuestra oración? Tira todos os entulhos da minha vida. Saca todos los escombros de mi vida para que tu Espíritu Santo fluya. Muitas vezes, irmãos, Muchas veces, nós hermanos, fazemos orações antibíblicas. nosotros hacemos oraciones A antibíblicas. gente ora e fala assim, Senhor, Oramos y decimos, Señor, derrama teu Espírito. derrama tu Espíritu. Isso é um absurdo. Hermanos, es O absurdo. Espírito já foi derramado. El Espíritu ya fue Nós derramado. deveríamos orar assim. Nosotros deberíamos orar Senhor, así. me perdoa. Señor, Porque perdóname, eu tenho entristecido a habitação do teu Espírito em minha vida. porque yo he entristecido la habitación del Espíritu en mi vida. Nós estamos colocando sobre os ombros de Deus Estamos poniendo sobre los hombres de a Dios responsabilidade que é nossa. una responsabilidad que es O nuestra. problema nosso com o Espírito Santo El problema es nuestro con el Espíritu não é Santo. que ele tem que ser derramado. No es que debe ser derramado. Ele já foi derramado.
Él ya fue derramado. Ele quer fluir. Él quiere Por fluir. que ele não flui? ¿Pero por qué no fluye? Porque tem muitos entulhos de pecado. Porque hay muchos escombros de Então pecados. nós temos que ter humildade, Entonces debemos tener la humildad, rasgar o nosso coração, rasgar nuestro corazón dizer, Senhor, me perdoa, y decir, Señor, perdóname, limpa minha vida, limpia mi vida pelo trabalho da Tua por palavra, el trabajo de tu pelo palabra, poder do sangue de Cristo. por el poder de la sangre de Cristo. Purifica-me, Purifícame para que Teu Espírito Santo para que tu Espíritu Santo flua fluya em poder en poder sobre a minha vida. en mi vida. Então, irmãos, Entonces, hermanos, que Deus nos abençoe, que Dios nos bendiga. que o Senhor continue falando a todos vocês. Que el Señor continúe hablándole a todos ustedes. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho. Muchas gracias por el amor, por el cariño. O Senhor nos recompense por tudo, irmãos. El Señor le recompense por todo, hermanos. Vamos lá. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias. Ciertamente tú nos has hablado estos días, Señor. Permítenos, Señor, ser la respuesta, Señor, que tú buscas, Señor. Permítenos ser la generación, Señor, que va a ver con sus ojos tu venida. Señor, quita todo escombro de nuestro corazón. Quita lo que estorba, Señor, el mover de tu espíritu, Señor. Quita toda indiferencia, toda frialdad. Quita todo escombro en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.